Vamos juntos abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo de número 15. Leremos a partir do verso de número 22. Êxodo, capítulo de número 15, a partir do verso de número 22. Confesso aos irmãos que esta palavra ministrou muito o meu coração no dia de hoje, e nós vamos percebendo quanto há em nós que precisa de fato de um tratamento de Deus, quantas áreas precisam ser tocadas ainda pela graça, pela ação do Espírito, e eu espero que você e eu possamos avançar nessa noite, e que o caráter de Cristo seja ainda mais visto em nós e através de nós. Diz assim, Êxodo 15, 22, fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. De Mara para Elim, da amargura para a alegria. Irmãos e irmãs, a amargura, ela já foi passagem na vida de todos nós em algum momento da nossa história. Somos falíveis, precipitados, incrédulos, erramos. Portanto, é bem possível que em algum momento da nossa existência permitimos amargurar o nosso coração. Isso já é um erro. Amargura é pecado. Mas pior que passar pela amargura é permanecer nela. Talvez alguns de nós nesta noite nos encontramos exatamente nesse endereço. Estamos em Mara. Estamos no deserto, lugar de pouca sombra, sol escaldante, noites frias, e não temos água para beber. Lugar de reclamação, de murmuração, de autocomiseração, de autocompadecimento, um lugar que de fato vai minguando a vida, a saúde emocional e os relacionamentos. Cuidado ao psicologizar a amargura. Quando você atribui a um pecado um sentimento, pode ser que isso torne-o mais suave. E aí a sua busca por uma libertação, de repente possa seguir apenas um viés psicológico que não é errado, mas lembre-se que divã psicológico não cura pecados, não liberta de pecados.
que liberta de pecados é o sangue de Jesus. É fato que hoje, para alguns de nós, a isca da amargura parece ser tão chamativa quanto um camarão é para um peixe. A Marlene não está aqui, mas a Marlene, a bispa Marlene, como eu brinco, a nossa missionária e a pastora da Rede Verde Clara, ela gosta de pescar, ela é uma especialista nisso aí. Ela gosta mesmo, e tem alguns aqui que também vão para o rio, vão para o mar, para uma boa pesca. Quantas vezes nos permitimos fisgar? Está claro, está nítido que é uma cilada, que é um anzol aqui para o nosso beiço, para o nosso nariz. E mesmo assim, nós vamos. Há um livro do John Bevere, um pastor contemporâneo, chamado A Isca de Satanás. E nesse livro ele fala da ofensa. Pessoas que facilmente se sentem ofendidas. Nós somos assim em algum momento. Esposa falou alguma coisa, eu não gostei. Meu filho me tratou de certa forma, eu já subi a serra. Se isso acontece dentro de casa, que dirá na empresa, na escola, no trânsito? Pessoas vão de 0 a 100 na sua ira por besteira. Besteira. Satanás não tem tido muito trabalho, não, para amargurar corações com coisa pequena. É fato que há ofensas e ofensas. Eu sei que tem palavras, tem posturas que machucam demais o coração da gente. Essas precisam ser encaradas pela palavra, num coração que se quebranta diante de Deus e que está pronto a perdoar. Mas lembre-se de uma coisa, o Evangelho também ofende. Ofende o ego, ofende o egoísmo, ofende o orgulho, ofende a soberba, o Evangelho ofende a vaidade, o Evangelho ofende um ego ferido que de fato precisa morrer a cada dia. Então cuidado com esses milindres, com esse não me rele, não me toque, porque o Evangelho também é espada. Eu sei que o Evangelho é essa água na qual mergulhamos, que cura, é esse bálsamo de Gileade, mas o Evangelho também é espada que fere o ego e que precisa mesmo nos matar a cada dia. Quando nós lemos Atos capítulo 2, verso 37, vemos que aquelas pessoas que ouviram o discurso, a pregação de Pedro, elas tiveram o seu coração ferido com espada. Esse é o significado do termo compungiu-se-lhes o coração que aparece nesse texto. Se você vem para os cultos e sai daqui simplesmente andando em nuvens, com o seu ego inflado, talvez você não se entregou completamente, ou talvez aquilo que foi ensinado aqui não foi evangelho. Não há problema algum sairmos pisando em nuvens, arrebatados pelo poder de Deus, mas é fato que a palavra também confronta. Então essa é uma noite para pensarmos, nós estamos atentos a essas iscas? Infelizmente não são esses grandes traumas que talvez abateram a geração passada, muitos dos nossos pais, que hoje nos ofendem e amarguram o coração, e amargam o coração. Talvez são questões pequenas que nem deveriam ter encontrado espaço na nossa vida. O significado do termo murmurar neste texto, e a Bíblia diz que os filhos de Israel murmuraram, ele nos ajuda a entender um pouco isso que estamos trabalhando na introdução dessa mensagem.
antes de significar resmungar, reclamar, antes de significar um tom amargo e azedo da fala e da vida, o termo no original hebraico aqui para murmurar significa hospedar, significa ter uma parada, significa habitar num lugar e numa condição que talvez seja a mais degradante. É possível que algumas pessoas hoje vivendo dentro de penitenciárias não tenham uma vida tão miserável quanto esse coração dominado pela amargura, esta vida que decidiu morar conscientemente em Mara. Qual é o seu endereço? Aonde você está agora? Não, estou aqui, pastor, eu sei. Mas espiritualmente, emocionalmente, onde está o teu coração nessa fase da tua vida? Está em Elim ou está em Mara? Se você entrou aqui com seus pés em Mara, com raízes de amargura no seu coração, essa é uma noite para permitirmos que o Espírito Santo tire essas correntes, essas raízes de dentro de nós e nos faça avançar para um novo território. Amém, gente? Se Mara é deserto, sem água, água é salobra, Elim representa um oásis no meio da areia. Elim foi um tempo de descanso. O texto faz questão de falar de 70 palmeiras, muita sombra e uma água extremamente potável, lugar de descanso, lugar de recomposição, lugar de paz, lugar de harmonia, lugar que também deveria ser espaço de louvor e de adoração, lugar de cura. Essa é uma noite para clamarmos pela misericórdia de Deus, para que de fato possamos avançar, e que a nossa vida, que acontece não poucas vezes num deserto, essa que é a verdade. Se alguém falou para você que vida cristã é diferente de passagens pelos desertos, mentiu. O pastor Hernandes tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o deserto é a agenda de Deus para o seu povo. Quem não passou, vai passar. Quem não passou, vai passar. O detalhe é que, quando se instala esse clima de murmuração, alguém dentro da família, da igreja, da empresa, precisa se levantar como Moisés se levantou e clamar ao Senhor. E no capítulo anterior, quando Israel ainda não tinha atravessado o Mar Vermelho, o exército de Faraó estava pressionando aquele povo. Novamente os hebreus murmuraram. E então esse líder se levanta, porque o verdadeiro líder espiritual, ele não permite que a sua casa seja dominada pela murmuração, pelo homem que é murmurador, pela mulher que é rixosa, pelos filhos que só sabem reclamar. Esse líder espiritual, ele se levanta, ele se posiciona na autoridade do Espírito Santo, ele diz: aqui não, vamos parar com isso hoje, porque isso aí contagia, isso mata, isso fere, isso amarga a alma, não só de um homem ou de uma mulher que convive com alguém assim, mas isso judia dos filhos, demasiadamente. Não é na sua força, eu sei disso, não é na minha, mas é no poder do Espírito. Talvez essa palavra seja para mais alguns além de mim aqui, como uma voz de Deus que vem dizendo: pare de murmurar.
saia de Mara. Deixa eu curar a amargura da sua alma. Aquiete-se. Para um pouco de falar. Quanto mais falamos, mais temos chance de pecar contra Deus, de pecar contra os outros. Precisamos clamar pela misericórdia de Deus. Então, para a superação da amargura, para que possamos romper com esse território carnal e diabólico de Mara, precisamos, em primeiro lugar, substituir a murmuração pelo louvor e pelo clamor. O louvor, ele não pode ser resultado de um evento, de uma conquista, de uma bênção recebida. Louvor e adoração têm que ser hábitos, ou hábito na vida de um crente. É fácil abrir a boca para louvar quando passamos a pé enxuto pelo Mar Vermelho e então vimos o exército inimigo naufragar. Mas é desafiador louvar com a mesma intensidade quando estamos caminhando 3 dias pelo deserto e chegamos num espaço onde não há água potável. Isso mostra que a vida cristã, que a caminhada do povo de Deus não é um conto de fadas. É uma caminhada real. É a vida real acontecendo, mas com os olhos no ideal, tendo como divino companheiro no caminho o Senhor Jesus Cristo. Então, pense nisso. Como pôde isso acontecer com esse povo? Se você depois tiver a curiosidade, volte no início do capítulo 15 e leia. Você vai ver que dos versos 1 a 21, há um louvor tremendo aí. Os lábios estão celebrando a grandeza de Deus, a mão forte de Deus, aquele que levanta, aquele que abate, aquele que abriu o mar. Israel está falando maravilhas. Moisés lidera o povo nesse louvor e nessa adoração. Bastaram 3 dias de deserto para que esse louvor não se sustentasse. Que Deus tenha misericórdia de nós. Talvez algumas coisas não fluem, fazendo aqui uma autocrítica, para o Ministério de Música, que trabalha com louvor e adoração através da música. Porque de repente, quando nós chegamos aqui nesse altar, nós ativamos o botão da espiritualidade. Mas talvez esse louvor, ele não é consistente quando nós estamos sendo perseguidos, quando nos falta alguma coisa, quando os céus aparentemente estão fechados, mas a gente teima em adorar, porque a gente sabe que Deus é digno, no sim e no não, no sol e na chuva. Ainda que Ele permita situações que vêm para nos desafiar, ainda que Ele permita uma caminhada no deserto, de 3 dias sem água. Olha aqui, ainda que você tenha se frustrado esses dias, porque você estava direcionando a solução da sua vida, você estava projetando a solução do seu problema num nome, numa pessoa, num lugar, numa resposta, que não veio. E de repente, tudo desabou. O louvor deu lugar à murmuração. Talvez isso acontece conosco justamente para que coloquemos cada coisa no seu devido lugar. Quando você espera de um lugar, de uma pessoa, de um acontecimento, aquilo que só Deus pode te dar, é bem possível que Ele te prive dessa pessoa, desse lugar e desse acontecimento. Então, se isso está acontecendo com você nesse exato momento, se você entrou aqui frustrado porque algo que você esperava não aconteceu, primeiro,
peça perdão a Deus se você já murmurou. Não só em palavras, mas em pensamentos. Coloque-se numa condição de humildade diante de Deus, de quebrantamento. E eu tenho certeza que a provisão virá. E aí nós entramos no segundo ponto dessa palavra. Você quer sair de Mara? Não olhe para o que você não tem. Não dê valor àquilo que Deus não confiou às suas mãos. Renata Gandolfo, uma comentarista, diz que a murmuração é o fruto do descontentamento. É o descontentamento do coração vazando pela boca, sendo derramado em palavras e ações. Ao invés de termos um dilúvio de bênçãos pela nossa boca, acabamos então vazando palavras que despertam a ira de Deus, que desequilibram os relacionamentos. O povo aqui estava murmurando por quê? Porque olhou para o que não tinha. Não tinha água boa para beber. 3 dias de deserto, de caminhada. E porque também ainda mantinha uma mentalidade mais egípcia do que divina. A murmuração não permitiu que esse povo enxergasse a solução. É fato, irmãos, a Bíblia diz que ali havia uma árvore, uma outra tradução vai dizer que ali havia um arbusto. E quando Moisés clamou ao Senhor, diz o texto que o Senhor lhe mostrou a solução. A murmuração cega, mas o clamor te fará enxergar aquilo que os seus olhos naturais não estão vendo. E quando você começa a enxergar mais o que você tem e dar graças a Deus por isso, do que ficar focando naquilo que você não tem, você vai então saindo de Mara, e você vai entrando em Elim, você vai abandonando a amargura, e você vai recebendo da alegria, porque você vai se permitindo dominar pela gratidão, você vai se permitindo dominar pelo contentamento. Deus tem colocado muita coisa em nossas mãos. O fato de estarmos aqui representa que não estamos vazios, estamos supridos. Por mais que ainda haja lacunas na nossa vida, mas o Senhor tem cuidado de nós. E precisamos hoje trazer à memória justamente isso. O Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Quantas vezes fazemos uma lista para Deus nas campanhas daquilo que não temos? E se alguém perguntar para nós nessa mesma campanha o que nós temos, nós não vamos saber responder. E aí você acha mesmo que Deus vai dar o que você não tem, se você não sabe sequer o que já tem em mãos? Se você não valoriza aquilo que Ele já colocou sob a sua responsabilidade? Não adianta pedir coisas novas aqui de terça-feira, se você ainda não fez uma lista, pelo menos assim, básica daquilo que Deus já te confiou. Quero desafiar você que está pedindo por um esposo melhor, por uma esposa melhor, a fazer uma lista apreciativa dessa pessoa. Senhor, antes de focar no que eu não tenho, ou que eu acho que o meu marido não tem, eu quero apresentar uma lista de gratidão por aquilo que eu já vejo do Senhor na vida dele. Ah, pastor, mas tem que enxergar bem para ver isso aí, hein? Será? Será que não é só uma questão de treinar uma visão apreciativa? Grande parte das pessoas que se separam, já em novos relacionamentos, não depreciando a pessoa que agora está com ela,
dizem assim: ah, se eu tivesse maturidade, se eu tivesse ouvido algumas coisas, o caminho mais fácil teria sido arrumar a casa, teria sido reencontrar de uma forma apreciativa. Então pense, minha irmã, pense, meu irmão, lembre-se que a murmuração, ela se instala quando você foca naquilo que você não tem. E pior, talvez o que você não tem, você nunca vai ter. Por quê, pastor? Porque pode não ser a vontade de Deus para a sua vida. Só por isso. E aí, a gente condiciona a alegria, o fluir, a gente condiciona a realização do sonho a isso. E de repente Deus diz: não, porque eu sou maior que o teu sonho, porque você está idolatrando o teu sonho. Porque você está colocando num homem, numa mulher, numa condição, aquilo que só eu vou poder te dar. Enquanto o teu coração estiver aí cheio desse ídolo, que é esse sonho, eu vou reter a minha mão. A murmuração não adianta o processo de Deus, só atrasa. Você não vai convencer a Deus com a tua murmuração. Essa que é a verdade. A murmuração não só é alimentada por aquilo que eu sonho em ter, mas ela também pode ser alimentada por um passado que eu já não tenho mais. Tem gente que não sai de Mara, porque na verdade não está nem em Mara, está no Egito ainda. Entendeu? O pé está em Mara, mas o coração está no Egito. Por pior que fosse a vida no Egito. Olha o raciocínio dos hebreus aqui nessa passagem. Bom, lá pelo menos nós tínhamos água. Antes de cruzarem o mar, eles disseram: foi para isso, Moisés, que Deus nos tirou? Será que não havia sepulturas no Egito para enterrar todo esse povo e Deus nos tirou para nos matar no meio desse mar? Olha as conjecturas da carnalidade, da incredulidade. Olha os sussurros do inferno e do diabo no ouvido de um homem e de uma mulher. Meu irmão, deixa de ser azedo hoje em nome de Jesus. Eu não estou falando só para você tomar um banho, mas eu estou falando para você lavar a alma nessas águas. Deus pode transformar as águas de Mara em cura para a tua vida. Essa palavra é uma palavra linda de Deus para o nosso coração. Muito importante que você receba com humildade isso. Então não queira viver o que já é passado. Um amor passado. Lá da adolescência. Entendeu? Experiências passadas. Agradeça. Talvez até querer viver o que você já viveu com a mesma pessoa que continua contigo. Mas lembre-se que hoje Deus tem algo novo. E aquilo que você viveu pode ser só uma sombra diante desse sol que está brilhando hoje na tua vida. Deus tem coisa nova. Agora, se você ficar presa ao passado, só que tem gente também que exagera, né? A cada curva quer um relacionamento novo, quer um evento novo, quer uma pessoa nova, quer uma roupa nova, quer um carro novo, quer uma casa nova. E aí entra numa neura de que a vida é feliz quando se tem novidades. Não é disso que eu estou falando, não. Mas cuidado com essa masmorra do passado, que tem esse nome, Mara. Mara. A gente brinca, né, que quem gosta de passado é museu, né? Mas quantas vezes a nossa vida não é esse museu ambulante? Tem pessoas que amargam uma vida inteira em Mara, porque não conseguiram identificar a graça de Deus no presente. Não conseguiram agradecer pela pessoa que Deus colocou,
até pelo filho que Deus deu. É sério isso. Tem pessoas que perderam filhos prematuramente e receberam outros, mas não vivem intensamente com esses outros, porque ainda estão com a sua mentalidade celebrando mais a morte, desculpe aqui a redundância, de quem morreu, do que a vida de quem está vivo. Saia de Mara. Saia de Mara. Não fique vivendo em função de situações, de pessoas que já foram enterradas. Porque quando você faz isso, você deixa de servir aqueles que estão vivos. Eu quero terminar essa palavra, chamar aqui a equipe de louvor para a gente poder ter um tempo de oração. Se você deseja sair de Mara e entrar em Elim, romper com a amargura e viver a alegria da vida cristã, escolha obedecer. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos fazer um trocadilho aqui com esse texto? Diz para ela assim: é melhor obedecer do que murmurar. Diz aí. É melhor obedecer do que murmurar. Esse texto fala sobre obediência. O verso 25 diz: deu-lhes ali estatutos e uma ordem, e ali os provou. Eu acho interessante esse texto. 3 dias de deserto, a água não era boa, e vem prova. Tem hora, meu irmão, que Deus não amacia para o nosso lado, não. E por mais que a disciplina de Deus seja doída, não murmure. Não murmure. Não se permita dominar pela amargura. Porque a amargura, ela gera em nós um espírito de soberba. Como se nós não fôssemos obrigados a obedecer, a cumprir chamado, a fazer o que Deus quer, porque, poxa, Ele sabe que nós estamos passando por um momento difícil. Poxa, Ele sabe que eu tenho esse vício. Ele sabe que esse líder fez isso comigo. Ele sabe que aquela mulher me feriu. Ele sabe que esse homem me traiu. Então, já que eu estou em Mara, pelo menos há uma virtude em Mara. Em Mara eu posso reclamar, e eu posso inclusive desobedecer, porque pelo menos eu compenso essa prova que eu estou passando. Não. Na bonança ou na tempestade, obedeça. Sorrindo ou chorando, obedeça. Entendendo tudo ou não entendendo nada, obedeça. Se submeta. Vai por mim, vai ser o caminho mais fácil para você sair de Mara. Enquanto ficar aí, sapateando, não sai daqui. Isso acontece muito em casa, né? Ninguém dá o braço a torcer. Fica todo mundo em Mara sofrendo. Para quê? Para quê? A obediência é o caminho da humildade. Essa humildade é que acelera o processo entre Mara e Elim. O verso 26 afirma assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, olha aí, se ouvires e fizeres o que é reto, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. A gente acha que na prova Deus vem e diz assim: ô filho, eu vou colocar uma medalha no teu peito porque você está sofrendo demais. Não tem ninguém que está sofrendo igual você. Você é o Senhor sofrimento mesmo. Ou você foi chamado para sofrer nessa vida, mulher. Você acha que é isso que Deus faz? Não. Deus não amacia, não.
Se ele vê que tem desobediência, ele chega e ele diz: está doendo? Mas vai doer mais se não converter o coração. Está enfermo? Vai enfermar mais se não converter o coração. Deus, ele não é fisgado pela nossa chantagem. Pois eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá, o Deus que cura as tuas feridas, que te torna saudável. A Joyce Meyer, quero terminar com essa frase dela e uma experiência que ela conta. Ela diz que ficar amargurado com Deus é um impedimento certo para ouvir a voz de Deus. Porque você não fica amargurado no final das contas com os processos e com as pessoas. A amargura e a murmuração tem uma pessoa na sua frente, é Deus. Você está julgando os métodos, o tempo de Deus e tudo que Ele tem feito. Não, pastor, aí você está exagerando. É exatamente isso. A Joyce Meyer conta que uma senhora que trabalhou na casa dela durante 30 anos sofreu uma desilusão muito grande. O marido chegou para ela e simplesmente disse que estava indo embora. E ela, uma mulher de Deus, temente a Deus. Essas coisas infelizmente acontecem com quem também teme a Deus. E ela então, chorando, chegou para a Joyce Meyer e ela disse assim: Joyce, me ajude a orar para que eu não fique irada com Deus. Vamos falar a verdade? Tem situações que acontecem na nossa vida que nós somos tentados a ficar irados até com Deus. Ela disse, numa obediência humilde, Joyce, ora por mim. Ora por mim para que eu não fique irada com Deus, porque eu sei que Deus não é a causa da minha murmuração e da minha amargura. Ele é, aleluia, a única fonte de vida que pode me libertar desse sentimento agora. Joyce, se eu não puder contar com Deus, com quem eu vou contar agora? Mas o diabo está aqui sussurrando no meu ouvido coisas terríveis. Ele está dizendo para mim que não compensa servir a Deus. O que compensou esses anos todos de igreja? Joyce, é isso que eu estou ouvindo. Me ajude em oração. Ei, meu irmão, se essas são vozes que têm falado ao seu ouvido, clame a Deus. Se una a alguém, confesse esse pecado e diga: meu irmão, ora comigo, porque olha, já não tenho mais alegria nesse servir. Olha, esses pensamentos têm tomado conta da minha mente, eu não quero que isso me domine. E eu tenho certeza que haverá cura para você, como há nessa noite aqui.